Griot. Baú! Se você fechar os olhos agora e tentar escutar o som do Brasil de hoje, o que você ouve? Esqueça as buzinas do trânsito de São Paulo. Esqueça os hits do Carnaval de Salvador. Esqueça a vibração da torcida no Maracanã ou os sons dos atabaques nos terreiros. O som que define o nosso tempo não é orgânico, ele é elétrico. É um ruído branco, incessante, de milhões de dedos deslizando por telas infinitas dos nossos aparelhos, buscando desesperadamente a próxima dose de dopamina, o próximo choque, a próxima validação instantânea. Nós vivemos num país que não dorme, num país iluminado pela luz azul dos smartphones, onde a privacidade foi declarada morta há muito tempo e tá lá, enterrada numa cova rasa, sem flores e sem cerimônia, para dar lugar ao espetáculo da intimidade incessante, a famosa mega exposição. Nós atravessamos 4 episódios analisando a vida de uma mulher que é, e eu posso provar, a imagem e semelhança do nosso país. Nós vimos a menina de Juí, que sofreu muito na infância e foi parar em Alvorada, que olhava para o seu reflexo e não via o suficiente, sentindo na pele a fome de ser notada, que estava disposta a vender tudo o que tinha de mais íntimo para ter sucesso, dinheiro, fama. Vimos a Miss Bumbum que entendeu, antes de muitos marqueteiros diplomados, que uma boa e irreverente história, tipo uma derrota num concurso de beleza, poderia ser a vitória na guerra pela atenção pública. Nós testemunhamos a superfêmea, que injetou produtos químicos perigosos nas próprias pernas, numa busca suicida pela perfeição plástica, e vimos essa mesma mulher agonizar numa UTI dramática em Porto Alegre, encarando a face da morte, enquanto o Brasil inteiro esperava pelo seu obituário nos telejornais. Nós acompanhamos a sua conversão radical, o momento em que a noite virou dia, e a vimos subir no altar do Templo de Salomão para entregar tudo o que tinha: seus carros, suas joias, seu dinheiro e, principalmente, a sua narrativa. Ela deu tudo em troca de uma salvação que prometia ser eterna. Mas a eternidade, meus caros ouvintes, é um conceito muito longo para o ritmo frenético de André Surak. E é tempo demais para o Brasil. André Surak pro Brasil é tipo Juscelino Kubitschek fazendo 50 anos em 5. A gata entrega 1 ano de manchetes nos portais em 4 meses. E olha, a mamãe preparou uma surpresa. Então prepare-se para uma jornada que envolve religião, processos, polêmicas, pegação, amores, términos, separação e, por que não, separação da língua também. Ela chegou a dizer que pegaria a Janja, que pegaria o Bolsonaro, que não pegaria o Lula. Quantas manchetes você vai soltar por dia, Andressa? Quer saber o final dessa história? Você já sabe onde encontrar. Estamos chegando nos episódios finais dessa temporada, mas não encarem isso como um encerramento. Encarem como um espelho, onde vemos o presente e a realidade. Andressa conciliou todos os mundos possíveis, dos fãs de cultura pop aos evangélicos, passando por toda a família brasileira, do filho antenado nas redes, à mãe conservadora, até o pai que conhece bem a Urach, mas nega até a morte. Os números não mentem. O Brasil se tornou uma potência global no consumo de pornografia on demand. Plataformas como a Privacy já ultrapassaram gigantes internacionais como o OnlyFans em acessos no território nacional.
acumulando mais de 16 milhões de usuários sedentos por conteúdo exclusivo. Estamos falando de um mercado de conteúdo adulto que cresceu impressionantes 158% em apenas 4 anos no Brasil. É uma indústria bilionária que opera na palma da mão, onde criadores de conteúdo expõem suas intimidades a todo custo e movimentam fortunas que deixariam muitos CEOs de empresas tradicionais com inveja. E no topo dessa pirâmide alimentar, de desejos e de conteúdos provocantes, está ela, coroada como a rainha absoluta desse novo império digital. Apenas em 2024, Andressa Urach faturou mais de 5 milhões de reais, vendendo sua própria intimidade nessas plataformas. Ela é o sintoma e a causa. Ela é o reflexo de um Brasil que vota com a Bíblia na mão e o cartão de crédito cadastrado no site de conteúdo adulto na aba anônima. Bem-vindo à nossa nação, o epicentro do caos, onde a fofoca e a intimidade são pilares e onde vale tudo para ser reconhecido. Bem-vindos ao país da Andressa Urach, o Brasil. Eu sou Ramon Raquel e esse é o podcast Urach, Fama, Fé e Fúria. Episódio 5. O Brasil de Andressa. Tem pessoas fazendo protesto contra o Trump. Primeiro que eu gostaria de pedir perdão, Trump, pelos brasileiros que estão fazendo isso, tá? Você é dono do seu país, você coloca as leis que você quiser. Eu, inclusive, tive meu visto negado e eu super entendo, super respeito. Perdão, Trump. Tá. Esse recadinho resume a capacidade de Andressa de se colocar no centro do mapa, mesmo que esse mapa seja geopoliticamente delirante. Mas ela tá ali, falando com o atual presidente dos Estados Unidos, como se ele fosse íntimo, tá? E antes de chegarmos aos memes que agora são internacionais e aos milhões de reais faturados com conteúdo adulto, precisamos voltar um pouco no tempo. Boa noite. Boa noite. No último dia do ano, um alerta. A variante mais contagiosa do coronavírus chegou ao Brasil. Estamos em 2020, virada para 2021. O mundo enfrenta uma pandemia. O conservadorismo sobre o lema Deus, Pátria e Família não está apenas nas igrejas. Ele está no poder, em Brasília, ditando os rumos da nação. Andressa, que havia passado os últimos 6 anos performando com maestria o papel de uma mulher virtuosa, de recatada e do lar, daquela que era bem parecida com a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, de repente se vê expulsa desse sistema. A ruptura com a Igreja Universal do Reino de Deus não foi discreta. Foi uma explosão midiática, esperada por uns e comemorada por outros, mas que ainda pode ter surpreendido muita gente. Andressa foi às redes sociais, seu púlpito natural, mas também nas mais diferentes emissoras de TV, exceto a Record, é claro, e começou a desmontar, pedra por pedra, a imagem que ela mesma ajudou a construir. Estelionato da fé. Estelionato que se materializa em doações milionárias que a deixaram sem patrimônio. Andressa diz que foi enganada, ludibriada e até hoje afirma que a metodologia de salvação da Igreja Universal é feita quase que com uma lavagem cerebral, que faz você acreditar que se você der tudo o que você tem, você terá prioridade na salvação. Tudo o que você tem. E quando você vai ver,
O que eu sabia ser? Garota de programa ou apresentadora de TV. Eu perdi o meu emprego. Fui demitida com uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente e outra atrás. Tipo, eu assinei um contrato que não tinha nem multa rescisória. Tu dá 2 milhões para a igreja, tu dá o teu último salário, tu dá o teu carro. Eu financiei um Kwid 30 vezes, 60 vezes. Para quem já teve uma Porsche Cayenne, uma Land Rover, sabe, bolsas da Chanel, não tenho mais nada, porque eu dei tudo para a igreja. Então, a igreja que eu amava, idolatrava, me deu um pé na minha bunda, entendeu? E foda-se, queriam que eu me ferrasse, porque o que eles queriam? Que eu fosse pro puteiro para mostrar que eu era um mau exemplo, entendeu? Porque só podia ser isso. Falou de decepção, de abandono, de se sentir usada pela máquina religiosa. E, ao fazer isso, ela se colocou numa posição nova, curiosa e perigosa no tabuleiro nacional. Para onde vai uma ex-garota de programa, ex-reality, ex-convertida, ex-apresentadora de TV? Num Brasil dividido entre a esquerda e a direita. Houve um momento em que parecia que Andressa poderia se tornar um ativo político valioso. Convites surgiram. Especulações de que ela se candidataria pelo Partido da Mulher Brasileira. E assumir estar no espaço assim, abruptamente, para uma mulher que é a rainha da estratégia, não pareceu ser um caminho óbvio, trivial. E isso porque, analisando hoje, vejo que a Andressa é uma força da natureza que dificilmente cabe numa caixinha partidária. A política tradicional exige fidelidade, mas a Uraque opera em uma outra lógica. Ela opera na lógica do extremo. A única fidelidade é ao engajamento. Como você pode ver com seus próprios olhos e sentir com seu próprio estresse, é a cara do Brasil. Entre a prostituição e a religião, entre o sexo e o político. E, para entender esse Brasil que está mergulhado numa cultura manipulada pelos algoritmos, conversei com a Ana Noronha, doutora em Linguística pela Unesp, e que acompanha figuras polêmicas para entender como a tecnologia influencia o sucesso desses personagens. Isso tudo num território que você já deve ter ouvido falar, o da economia da atenção. Economia é a gestão daquilo que é escasso. Então a gente precisa fazer uma gestão dos alimentos, porque a gente tem muita gente, o alimento é uma quantidade finita, né? A gente precisa fazer gestão da água, a gente precisa fazer gestão de tudo que precisamos para viver. E aí quando você tem uma economia em que a informação atropela a gente o tempo todo, nós precisamos fazer gestão da atenção. Então, muitos anos atrás, né, mais ou menos anos 80, 90, estamos aí na economia da informação. E aí alguém, que eu não me lembro o nome, disse não, porque informação é abundante e economia é gestão daquilo que é escasso. O que é escasso hoje é a atenção. Para a Ana, protagonista na economia da atenção é aquela pessoa que é rápida em conseguir criar polêmicas e situações irreverentes, coisa que eu e você sabemos. A Uraque sabe fazer até de olhos fechados. Você piscou e a mamãe tá lá, com outra bomba plantada. Tem toda uma questão muito complexa de estabelecimento das relações que precisa de tempo. E eu acho, e essa economia da atenção, ela tenta jogar a gente num lugar de não te dar o tempo para pensar. Quando o Netflix engata um capítulo no outro da série que você está vendo, todas as séries de sucesso, no final do episódio, ela sobe em tensão, em intensidade, um monte de coisa, de modo que você fala, nossa, eu não consigo desligar agora porque eu não posso ir dormir sem saber o que aconteceu, né? E como a Andressa vai se comportar nesse universo onde a atenção vale mais que ouro? O que acontece aí? Só se destaca quem consegue levar isso ainda a um extremo maior. Então, de quem você vai falar? De quem realmente... Você tem uma cena pública cheia de gente. Quantas mulheres tão bonitas quanto a Andressa Uraque você tem na cena pública hoje? Tem muitas. Então, para ela se destacar, ela tem que entrar nesse exagero, nessa hipérbole.
ela é superlativa, a Andressa. Se ela vai para a igreja, ela é superlativa. Se ela vai para o OnlyFans, ela é superlativa. Tudo dela é exacerbado, exagerado, hiper. As polêmicas dela são hiper, né? Então, basta ela ser uma ex-garota de programa, ou sei lá, alguma coisa assim, e paniquete, todas as coisas, e abrir uma igreja. Ela tem que bifurcar a língua também. Nessa conversa, Ana trouxe uma comparação que, à primeira vista, pode parecer chocante, mas é cirúrgica, quando analisamos a economia da atenção que rege o nosso tempo. E aí você tem uma figura como a Andressa que, pelo jeito, domina muito bem essa questão de se manter em evidência, né? Ela é muito competente nesse sentido, né? Como o Pablo Marçal é muito competente em atrair a atenção de diversos públicos. Pois é, Pablo Marçal. Tá aí alguém que eu nunca imaginei que seria comparado à eterna vice Miss Bumbum. Se você é antenado, acompanha eleições municipais e gosta daquelas lutas que valem tudo, até dar uma cadeirada no adversário, você sabe quem é Pablo Marçal. Você não é homem? Não dá pena. Vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Mas como colocar Pablo e a Andressa na mesma ótica? O Marçal, ele não fala, as minhas empresas faturam bastante, ele diz, tem dia que eu assino 40 milhões em pagamento. Cara, 40 milhões em pagamento? É uma cifra que a maior parte de nós chama muita atenção, porque é um número que a gente nem sabe o tamanho, né? A maior parte de nós, réis mortais, a gente nem sabe de onde sai. Então, assim, é sempre essa coisa de muito exagero. A comparação feita pela Ana Noronha ecoa na mente e nos força a refletir. Não estamos comparando só pessoas ou ideologias. Estamos comparando os métodos. O que a Ana nos diz é que vivemos na era da atenção como commodity. No mundo onde somos bombardeados por terabytes de informação a cada segundo, conseguir fazer com que alguém pare o dedo na tela e olhe você é o maior poder que existe. É o novo petróleo. E o que a gente brasileiro faz por cultura quando acha petróleo? Nós exploramos. E nessa nova fase de Andressa, longe da igreja e com as redes sociais e as plataformas de conteúdo adulto operando numa lógica a seu favor, ela iria fazer a festa. Se antes ela negou tudo o que era para se colocar numa estética da Michelle Bolsonaro, agora ela dobraria a aposta para mostrar que voltou ao mundo. E é claro, despertar curiosidade. Andressa Urach, tô acompanhando a carreira dela, viu? Andressa Urach, hein? Tá acompanhando no site ou só no... Tô no OnlyFans. Ah, tá. Mas tô acompanhando também as notícias. E a Andressa Urach se vestiu de Branca de Neve e gravou um filme praticando o ato coito com um anão. Olha só. Sim. Mas quando que ela voltou em 2023, aí ela já abriu também o Privacy, que é a outra plataforma. Sim. Gravou cenas polêmicas. Essas cenas que ela gravou lá, algumas foram gravadas. O câmera foi o filho dela, o Arthur, de 19 anos na época. O que causou bastante repercussão, obviamente, Muita né? Pelas polêmica. polêmicas. Como assim o seu filho tá gravando você transar? Pesado. Andressa Urach sempre chama a atenção na mídia ao realizar procedimentos inusitados. Ela fez cirurgia de retirada de costela. A modelo também fez uma bifurcação na língua e chocou os internautas. E o que dizer dessa tatuagem de sardas que, segundo notícia, custou R$40 mil? Gente, eu estou apaixonada. O que eu realmente me choquei na conversa com a Ana foi quando eu ouvi a resposta sobre de quem era a culpa. Sendo sincero, ao produzir essa série, eu imaginei que a gente teria um vilão, no caso, o algoritmo, como se fosse uma mão invisível, com muitas cordas, fazendo com que nós, brasileiros, sejamos apenas marionetes,
24/7, embriagados de dopamina. Achei que a culpa de o Brasil não ter somente a Andressa ou o Marçal, mas como várias outras personalidades polêmicas em evidência na mídia, era digital. Mas, na verdade, você considera o algoritmo o responsável por isso? Acho que não dá para culpar o algoritmo, não. Eu acho que é a nossa vontade humana de também sempre querer saber a novidade, saber mais, sentir uma emoção mais forte. Eu acho que o algoritmo ele só fez essa leitura e sistematizou isso numa máquina que te faz sugestões, mas isso é nosso. Isso é da nossa natureza. A polêmica, o gosto pela polêmica, né? Até porque é isso que movimenta. E aí você tem pessoas que sabem tirar o melhor partido disso. Para a Ana, tudo o que tem poder de tirar o brasileiro da sua realidade cansativa, provocando nele uma emoção bem forte, vai ter a sua atenção. Seja a vida turbulenta da Andressa ou as novelas. Afinal, o Brasil também é o país das novelas. ¿Por qué lloras, la usurpadora Televisa? Os dados, as pesquisas mais antigas com as mulheres que assistiam novela. E o grande sucesso das novelas no Brasil é justamente tirar a dona de casa daquele dia a dia tão massacrante. Aquela mulher que fica dentro de casa, limpa, cozinha, passa, e aí no fim do dia ela termina de fazer a janta, toma um banho e senta na frente da TV e vai viver todas essas outras vidas, essas outras aventuras, né? Esses amores, e vai chorar com a novela, e vai querer bater no Tony Ramos quando encontra ele na rua e ele tá fazendo um personagem mal na novela. Eu acho que na dimensão do vou descansar da minha vida assistindo a vida alheia, a gente tá numa continuidade. Você tem uma continuidade entre as novelas e a vida das celebridades, né? Mesmo porque na maior parte das cidadezinhas você não tem uma vida pública que traga todas essas emoções, assim, né? A vizinha, né? Não tem alguém que faça tudo isso. Então, essas figuras públicas que causam muita atenção, elas acabam exercendo esse papel de serem catalisadores aí dessa atenção, uma própria fuga da vida também, né? Assim, um espaço do sonho, um momento de devaneio, assim, de sair dessa mesmice. Eu acho que vai por esse lado. Quando Andressa volta para o mundo, ela vira totalmente o lado da mesa. Ela não volta pedindo desculpas por ter sido crente. Ela volta performando uma verdadeira diva. Ela volta entregando bafão. E, com a volta da Fênix do entretenimento, o Google passou a ter uma cobertura de notícias da Urach por tema. Ela virou figurinha de WhatsApp de novo. Virou GIF, virou assunto obrigatório nas rodas de conversa e, principalmente, desde 2021, nunca gerou tanto conteúdo. Uma verdadeira novela da vida real. No conteúdo adulto, então, ela iria dobrar a aposta. Tudo o que tinha feito de polêmico antes da igreja viria agora elevado ao mais absurdo possível em plataformas como Privacy e OnlyFans. A Andressa sacou que nessas plataformas havia uma lei. Esse lance dos algoritmos entregar o que é mais polêmico era real. E aí, ela deu asas à imaginação. Fez uma cena com 8 homens e foi parar no hospital relatando dor pélvica. Gravou com a ex-sogra. Se acabou, não tem nada com isso, acabou, mas eu tô aqui. Isso aí. Realizou o que ela disse ser um sonho, gravar com um cadeirante. Eu cheguei aonde um cadeirante jamais chegou. Gravou com a ex-pastora durante 18 horas. Ela chegou a gravar uma cena também com a Juju Furacão enquanto ela estava grávida. E será que o lance de conteúdo adulto é um negócio familiar?
Eu sou o Arthur, o câmera. Talvez seja porque ela anunciou a entrada do filho também nas plataformas. Filho de peixe, peixinho é, né? Ai, minha nora, meu filho não sabe de nada. Vem cá que a sogra te conta. Você já ouviu falar que a próxima notícia da André Surak é sempre a pior? Oi, e eu sou a Bia Black, a ex-sogra da André Surak. Oi, sou o Carlos Surak, pai da André Surak. E olha só no que a gente tá metido agora. Segura, Brasil! Essa você não esperava. Sabe onde é? O Rick Sampaio, criador dos podcasts Primeiro Contato e O Código do Caos, é alguém que conhece bem o fluxo da cultura digital e a forma como pessoas, seduzidas pelo que as redes podem dar em retorno, se moldam ou são moldadas pela internet. O Rick foi uma das primeiras pessoas que eu conversei para essa série. Nos encontramos em São Paulo, num café, no Paraíso. Quando conversei com ele, também perguntei se o sucesso de figuras como André Surak era culpa dos algoritmos. Eu acho que eles não têm, digamos, nenhuma intenção de formar celebridades. O que a gente vê é simplesmente uma consequência de como esses algoritmos funcionam, de qual que é a lógica dessas empresas, né? Essas empresas, qual que é a lógica dessas empresas? Elas precisam movimentar suas plataformas para geração de conteúdo, para geração de tráfego, para eventualmente eles conseguirem vender dados e esses dados para publicidade, né? Para anunciantes, e isso se converter em lucro para eles. Para o Rick, o problema é estrutural e bem sintomático. As Big Techs pensaram necessariamente, né? Eu acho que assim, nas celebridades, eu acho que na verdade influenciadores que se encaixam, digamos, aí nessa categoria, né, das celebridades ou subcelebridades, eles surgiram como justamente um efeito, né, um sintoma desse tipo dessa lógica comercial por trás dos algoritmos, né, de como as redes são regidas por eles. O que é muito problemático, né, porque a gente sabe também como esse meio dos influenciadores, eles acabam contaminando a sociedade como um todo, né? Então você pergunta para um jovem atualmente de, sei lá, uma criança de 12 anos, o que ela quer ser quando crescer? Ela vai falar que ela quer ser influenciador. O que o influenciador faz? Qual que é a formação do influenciador? Não existe essa formação. Ele não tem aula de ética para saber o que ele pode e não pode fazer nas redes. Tanto para os algoritmos quanto na carreira de Andressa, a lógica é a mesma. Não importa se estão falando bem ou mal, desde que estejam falando. A máquina não tem moral. O algoritmo não distingue um versículo bíblico de um escândalo sexual. Ele distingue apenas o tempo de redenção. Ou seja, o quanto tempo você fica preso na história. E bom, a Andressa já retém o Brasil há mais de 15 anos. Para você que quer ser um influencer famoso, já não basta ter uma boa história ou saber contar ela. Você precisa entender o que há por detrás dessa lógica algorítmica. Eu acho que sim. Elas se beneficiam, obviamente, de como funcionam as redes sociais, desse algoritmo que a gente não entende muito bem porque eles não são transparentes, mas que a gente sabe por cima ali como que é o funcionamento, né? Como eles são baseados em engajamento. E essas figuras acabaram dominando esse tipo de engajamento, né? Então, primeiro que você tem já um direcionamento de certos conteúdos para as pessoas que consomem aquele tipo de conteúdo. Então eu acabo ficando preso naquele universo que não necessariamente eu escolhi entrar naquele universo, mas é um universo que a própria rede social começou a promover para mim, porque eu comecei a clicar naquilo, né? Então ele alimenta esse sistema e eu fico preso numa bolha, né? Então eu acho que as celebridades elas se beneficiam muito dessa lógica do feed, porque primeiro elas já chamam atenção, porque elas sabem ganhar atenção ali, né? Elas conseguem criar esse engajamento delas. Exatamente, elas têm que se projetar, elas têm que ganhar essa audiência, ou fale bem, fale mal, mas falem de mim.
10 anos atrás, a Malu Almeida, que você escutou no primeiro episódio, dedicou 2 anos da sua vida produzindo ciência social sobre a Andressa Urach, da era da prostituição e fama até a conversão, onde ela abandona tudo. O que você talvez ainda não saiba é que a Urach, nesse momento turbinada, virou tema de uma outra dissertação de mestrado, que vai olhar este fenômeno da polêmica, que agora é alimentada por likes e curtidas, tudo online. Ela é muito engraçada, acho que ela é muito carismática mesmo, acho que ela é muito querida, mas ela também é faca na bota, então se tiver problema com ela, ela vai pra cima e ela fala que ela não tem medo de ninguém. Esta é a Laura Veronese. Eu sou natural do interior do Paraná, mas eu morei bastante tempo em Porto Alegre, foi onde eu fiz minha faculdade de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me mudei em 2017, fiquei lá até o início do ano passado, quando eu vim para o Rio, para fazer mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional. A Laura fez a tese de mestrado dela olhando para os dias de hoje da Urach. Acho que veio a avalanche Andressa nas redes sociais. E às vezes eu acho até que a minha pesquisa é uma demanda pública. Da NASA precisa investigar a Andressa Urach, né? Mas na verdade a gente sempre tem um antropólogo para estudar alguma coisa que ninguém entende. Então, na verdade, o meu interesse pela Andressa, ele veio quase que instantaneamente junto com as notícias e as polêmicas que ela estava soltando no ano passado. Não era um projeto de longa data. Mas eu tenho a mais absoluta certeza de que o meu trabalho é extremamente relevante para a gente entender que quando a gente está falando de uma pessoa, a gente não está falando de uma pessoa. A metodologia de pesquisa dela consiste em acompanhar os conteúdos das redes sociais e as notícias sobre a Andressa, buscando entender qual é o ponto comum entre as narrativas que saem por aí sobre ela. Super contemporâneo. A gente está falando de uma pessoa inserida num contexto social, econômico, pessoal, sexual, que representa muita coisa, que é reflexo de um tempo em que a gente está vivendo. A gente está vendo uma Andressa que é empreendedora, uma Andressa que é produtora de conteúdo, uma Andressa que é mãe solo do Arthur e que perdeu a guarda do Leon pelo trabalho que ela exerce. A Laura tem uma visão do porquê a Andressa existe no Brasil. E ela afirma que talvez a razão pela qual este fenômeno esteja na mídia há tanto tempo seja o seu próprio povo, a sua própria nação. Eu acho que o brasileiro ele é muito apaixonado por várias coisas, né? E várias coisas que são consideradas, entre muitas aspas, tá? Fúteis. Eu acho que a gente se interessa muito pela vida dos outros e a Andressa, ela entrega detalhes bastante pessoais da vida dela. Ao mesmo tempo, eu acho que tem aquela coisa do rage bait, né? Que as pessoas gostam de engajar em coisas que dão raiva. Principalmente quando ela tá falando de religião, as pessoas acham um absurdo, como pode uma criadora de conteúdo adulto tá falando sobre Deus, tá querendo pregar em igrejas. Eu acho que também existe um pouco de recalque, sim. Acho que as pessoas gostariam de ter a ousadia que ela tem de falar as coisas e de peitar, e ela se contraria, e ela diz, e ela desdiz, e ela mente, e ela desmente. Laura acredita que estudar a Urach é como estudar um fenômeno social em tempo real. Um espelho distorcido, mas fiel, do Brasil. Apaixonado, contraditório, devoto e sedento por redenção e caos. Mas Laura percebe que há um detalhe que muitos não sabem e às vezes se esquecem quando a gente fala da Urach. Um traço da sua persona. Algo que está com a Urach e não tem como hoje, em 2025, 15 anos após ela entrar na mídia, continuarmos ignorando. Tem uma questão da personalidade dela, de que ela é bastante volátil, talvez isso esteja ligado com o borderline, não sei, acho que existe uma grande chance
dessa flexibilidade dela está relacionada ao transtorno, mas eu acho que também isso faz parte da persona Andressa estar sempre em transformação. Mas ela, sim, estrategicamente articula essas transformações de modo que ela seja favorecida mediaticamente, né? Borderline. A Andressa também já foi diagnosticada com um transtorno bipolar. A psicologia e a antropologia podem ser usadas para interpretar a trajetória da Urach como um grande espetáculo de instabilidade emocional. Nesse contexto, o comportamento imprevisível, as mudanças radicais de posicionamento e a maneira como ela se reinventa continuadamente diante das câmeras não são apenas táticas midiáticas, mas manifestações de uma personalidade em constante transformação. A bipolaridade é um transtorno de humor, marcado por oscilações extremas entre euforia e depressão, tipo um kamikaze. Já o borderline é um transtorno de personalidade que passa por instabilidade emocional intensa, mas vem com impulsividade e medo de abandono, que afetam a maneira como a pessoa se vê, sente e se relaciona. Para ilustrar o como estes transtornos psicológicos podem afetar uma pessoa que é famosa e vive nesse mundinho das celebridades, cheio de polêmicas, eu vou mencionar alguém que hoje, no Brasil, também é muito famoso: o Felca. Influenciador que viralizou em 2015 denunciando a adultização nas redes. Foi também um dos que mais frequentemente criticaram a Urach quando ela reapareceu na mídia. Vira e mexe, quando ele queria mencionar algo absurdo, ele trazia ela como exemplo. A Andressa Urach, o filho gravando amanhã, eu não tô falando nenhuma barbaridade aqui, pelo amor de Deus. É esquisito. Se você acha isso normal, tem alguma coisa errada. É terrível, cara. É terrível. Eu não tô falando nenhuma barbaridade. Não, eu fico imaginando mesmo. O filho gravando a própria mãe, que coisa terrível. Cadê os laços familiares? Cadê a visão que você tem da sua mãe? Ah, eles estão empreendendo juntos. Empreendendo juntos. Pode ser um empreendimento do Satã. Pode ser. O Satã também empreendeu no inferno. Também. O inferno é um empreendimento do Satanás. De certa forma, eu acho que, como muita gente se deixa, o Felca foi manipulado pelo mundo das bombas irresistíveis da Andressa. E, cumprindo o meu papel jornalístico, chamei o Felca para uma conversa. Mas ele não aceitou. Ao invés disso, tempos depois, ele trouxe duas profissionais da saúde mental no seu programa noturno, O Sofá do Felca, para falar de Andressa e também sobre transtornos psicológicos. Primeiro, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Andressa Urach, o filho dela está envolvido também nas gravações, assim. Então é tudo tão intenso que eu sinto que a pessoa, por mais desconfortável que seja essa intensidade, a pessoa sente um certo conforto cognitivo de estar vivendo uma coisa intensa. Eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que deriva de traumas isso daí. Eu acho que, com certeza, em geral, a gente vê uma história de traumas infantis, de abandono ou negligência, tá? Ou abuso. A gente tem essas questões, que é muito comum. Mas, quando elas... É tão interessante, você falou da intensidade, é porque é tão difícil para eles terem uma estabilidade que qualquer coisa que faça sentido em algum momento é como se eles tivessem que mergulhar profundamente naquilo e fazer daquilo quase um modo de viver. Depois, a terapeuta Tariana Rocha. Borderline é marcado, acima de tudo, por desregulação emocional, gatilho forte de abandono, um enorme vazio, dificuldade de regular a raiva,
ok? Um senso de identidade instável. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desregulação emocional, nós estamos falando sobre pessoas que têm um sistema neurológico muito sensível, de forma que quem está de fora vendo aquela reação pensa, nossa, que drama. Mas a pessoa internamente, de fato, está sentindo aquilo. Fica evidente que, quando olhamos para a Urach, a partir desse prisma psicológico, social e midiático, o fenômeno deixa de ser apenas entretenimento e se torna um caso de estudo sobre vulnerabilidade exposta ao extremo. Desde sempre, a mídia amplifica, o público reage, os algoritmos recompensam. E tudo isso recai sobre alguém que vive em permanente estado de intensidade emocional. Talvez por isso, antes de qualquer julgamento, seja preciso lembrar que por trás da figura pública existe uma pessoa atravessada por transtornos reais, vivendo sobre holofotes que nunca apagam. Mas o que realmente move a Andressa? Seria a fama, a fé ou a fúria? O que você, ouvinte, diria? Me conta aqui nos comentários desse episódio. Bom, trouxe essa pergunta para o meu papo com a Laura. Eu acho que talvez ela não demonstre tanto nos stories ou publicamente, mas eu acho que a família para ela é bastante importante. Eu acho que foi depois de ter perdido a guarda do Leon que a vida dela deu essa guinada. Acho que foi sempre pensando em sustentar o Arthur e dar uma vida melhor para ele e para a mãe dela, que ela fez tantas coisas e que ela faz também tantas coisas, né? Ela recentemente tem falado muito sobre como ela ajudou todo mundo e se deixou por último. Mas eu acho que, infelizmente, o que parece para a mídia é que fica a fúria, né? A fúria e um pouco da fé. Eu acho que a fé e a família talvez sejam os principais para ela. Eu acho que a fé sustenta a força e a força sustenta a família. Mas para ter tudo isso, ela também precisa da fama. Mas eu acho que a família é o mais importante. Ela fala com frequência sobre isso. Ela falou muito sobre isso quando ela estava convertida, sobre reaprender a estar em casa com o filho, poder valorizar os momentos de estar com a família. E eu acho que, por mais que publicamente não pareça, é a família o principal. Tá aí uma coisa que eu só pude perceber estudando muito para esta série: a família. E a estabilidade de poder ser o centro da família. Isso é crucial na vida da nossa eterna vice Miss Bumbum. E agora, talvez você pense quantas vezes ela falou sobre a família e o bem deles. O Arthur, o Leon, a Marisete. As pessoas dos bastidores puderam dizer o mesmo sobre o que se sente quando se trata de Andressa. A família no centro. A sua maior dádiva, mas também o seu maior peso. E, de maneira controversa, a Urach também influenciaria a família a entrar para o universo do conteúdo adulto, no que hoje eu vejo como uma forma de tentar multiplicar os ganhos. Fazer do nome Urach uma marca. Fazendo essa série, também descobri que toda essa empreitada da Urach com a volta para o conteúdo adulto, por assim dizer, foi porque ela queria ganhar uma grana, se estabelecer a família, para não mais trabalhar com isso. Ela mesmo diz. E agora eu vou falar com esses religiosos hipócritas que vêm aqui me julgar, tá? Vocês não sabem o que aconteceu. Eu voltei para a prostituição e comecei com conteúdo adulto para poder recuperar tudo que eu perdi, porque aquela igreja me roubou, que eu tô com um processo esperando ainda ser julgado, que me tirou tudo que eu tinha, tá?
Foi a alternativa que eu tive sim, e graças a Deus eu conquistei através do conteúdo adulto para poder me reerguer e agora abrir as minhas empresas e tentar sair disso. Andressa ganhou milhões com o conteúdo adulto e chegou a abrir 5 empresas, entre uma empresa de cosméticos até um supermercado. E é isso mesmo, estou falando dele. O supermercado mais midiático dos últimos tempos. O Super Uraque. Atenção, monas e monetes, que o rolê de hoje é aleatoríssimo, mas é muito especial. Simplesmente inaugurou na minha cidade o Super Uraque. Nada mais é do que o supermercado da Andressa Urach com a família. Eu fiquei tão maravilhada que eu tive que conhecer hoje, tá? Já cheguei escolhendo meu belo cacetinho, adorei o atendimento, porque o pessoal é bem família, e fui conhecer o que tinha, né? Ali sou eu divando na frente do açougue, escolhendo coisinhas no hortifruti, achei bem sugestivo também, só coisa boa. Nesta série, eu viajei para o Rio Grande do Sul. E você acompanhou tudinho o que eu fiz em Porto Alegre. Mas é claro que eu tinha que vir em Viamão, cidade da zona metropolitana, cerca de 1 hora da capital, para conhecer o grande astro, o meteórico Super Uraque. E eu não tô falando à toa. Ele foi um sucesso nas redes e chegou até a ser considerado ponto turístico da cidade de Viamão. Além do reconhecimento como meme, né? Um fenômeno. Desde que foi inaugurado, o Super Uraque, supermercado da It Girl Andressa Urach, se tornou um dos pontos turísticos mais cobiçados do Brasil. O patrimônio cultural do Rio Grande do Sul vem angariando comentários amontéticos dos clientes. Muito bom esse mercado. É um entra e sai, nunca falta linguiça e leite. O supermercado Urach traz ofertas especiais. Confira. Limpador de vidros Gominho, apenas R$ 10,99. A deliciosa gelatina Imola por apenas R$ 3,00. E o limpador de pratos Chobaratinha por apenas R$ 20,00 a unidade. Aproveite estas ofertas. Imagina se eu ia perder a chance de comprar o limpa-vidros Gominho, que também limpa o fogão. Cheguei em Viamão e, para minha grata surpresa, está aqui o Super Uraque de um lado e o Boteco Uraque de outro lado. E também tá o balanço da Andressa. Na ida ao supermercado, fui encontrar uma pessoa que era responsável pela administração. Mas eu confesso que também fui fazer uma comprinha. Fazer um monte de tempero. Muito tempo sem ir na feira, achei os preços bons, vou levar. Eu peguei ali, eu vou botar ali, tá? Que também fui fazer umas comprinhas. Viver a experiência. Alguns temperos, umas almôndegas, um suco e até brinco eu comprei. Um atendimento gentil e cordial. Ah, então. Aí, ó. Em casa, praticamente. Eu ia perguntar pra você, você foi super simpática. Eu ia perguntar do Josemi. Mas ela acabou que ele chegou e veio falar. Ah, sim. Eu vou lá falar com ele. O Ferreira, pessoa que administrava o Super Uraque com a Andressa, me abordou logo ali, no supermercado. No começo ele foi relutante, mas expliquei que eu não era um jornalista de fofoca. E depois dele entender um pouco sobre esse projeto, ele decidiu, pela primeira vez, falar com alguém da mídia sobre a Andressa. E a conversa foi reveladora, porque até então ele, que conhece a Uraque há muitos anos, me falou coisas dela que ninguém nunca falou. Do lado familiar da Andressa, dos bastidores do coração. Nos encontramos no sábado à noite e conversamos por quase 1 hora. Mas sobre essa conversa super íntima, a gente ouve já já. Esse podcast é um trabalho de muitas mãos e foi produzido de maneira independente, sem financiamento prévio. Colabore com o nosso podcast e tenha acesso a mais de 10 entrevistas completas, além de vídeos e fotos exclusivas da nossa história sobre a eterna vice Miss Bumbum. No Apoia-se temos uma cota única de R$ 10
e você tem acesso às entrevistas completas de cada episódio. Mas também temos uma campanha mais detalhada no Orelo, além do Live Pix, para contribuições pontuais de qualquer valor. Dê uma olhada na descrição desse episódio e apoie. Garanto que você não vai se arrepender. Agora que a gente está quase terminando essa série, também quero a sua ajuda. Vou te pedir para avaliar com 5 estrelas o nosso podcast. Sua avaliação é muito importante para que essa história chegue em mais ouvidos. Muito obrigado desde já. Ferreira conheceu André Surak há mais de uma década, nos bastidores da Gruta Azul. Na época, ela ainda buscava por estabilidade financeira e, segundo ele, que era a segurança das boates de Porto Alegre, passou a ser também um apoio para Andressa, alguém do dia a dia. E que estava bem disposto a ajudar ela nos negócios, nas empreitadas. Na realidade, assim, a Andressa ela sempre foi muito investidora. A Andressa ela sempre teve uma visão lá na frente, porque ela sempre pensou na velhice, né? Então ela começou quando ela se ergueu de novo, graças a Deus que deu tudo certo, ela começou a comprar imóveis. E como eu já tinha uma empresa de reformas, eu comecei a cuidar dessas coisas para ela. Então ela comprava, a gente avaliava se valia, quanto nós iríamos gastar naquilo lá, ela na realidade, né, para fazer essa reforma para ela poder alugar ou vender. Foi aí onde eu comecei a cuidar de todas essas coisas para ela. Ferreira começou a cuidar do Super Urak numa jogada de sorte, a qual ele se sentiu muito grato por ter vivido. Não foi de primeira, segundo ele, mas foi. Andressa acabou comprando subitamente um antigo mercado que estava parado em Viamão. Fez um rebrand e colocou ele para tocar o negócio, na reforma e na administração. Sou muito grato a muita coisa, né, que aconteceu na minha vida por causa dela. Então por isso sempre fui muito grato, nunca medi esforços para fazer qualquer coisa para ela na realidade, né. E aí o pessoal diz, tu é suspeito para falar. Na realidade eu não sou suspeito para falar porque eu não teria por que falar se não fosse, né. Naquela viagem, eu estava buscando alguém que conhecesse a Andressa e que pudesse me revelar algo que as pessoas não sabiam dela. Então, quando eu encontrei o Ferreira, alguém que conhece ela bem intimamente, perguntei qual lado ele acharia importante as pessoas conhecerem da Andressa. Algo que não aparece na mídia. Só conhecendo, se eu conhecesse só o coração dela, o resto não precisaria mais nada. Porque a Andressa, ela, é que nem eu falei, o coração da Andressa, assim, na parte de jornalidade, em tudo, é extraordinário. Mas eu queria que as pessoas conhecessem ela, não só jogassem pedra sem saber, entendeu? As coisas, entendeu? Por isso que eu sempre disse a Andressa, tem que falar, não, Feira, eu não tô nem aí. Ela nunca deu bola pro senhor. Entendeu? Ela nunca deu bola pro senhor. Mas eu acho que as pessoas têm que saber. O negócio parecia promissor. Nas redes, muitas pessoas postavam fotos no supermercado e no Boteco Urak, um bar anexo bem simpático, ao lado do negócio principal. Na noite de sábado que fui com o Antônio, produtor dessa série, tinham também algumas pessoas sentadas, bebendo e se divertindo. Ao saber que estávamos gravando um documentário sobre a Urak, uma querida senhorinha que estava com seus amigos fez questão de fazer uma crítica bem sincera ao empreendimento, num ponto de vista de uma local de Viamão. Se esse horário, às 19h40, nós não estivéssemos o Boteco Urak para a gente estar tomando uma cervejinha, se descontraindo com os vizinhos, as pessoas amigas, essa hora nós estaríamos em casa, conversando muito pouco, porque em casa tu não tem muito, vendo televisão. E me conta, aqui sofreu algumas mudanças. Você acha que o ambiente está mais agradável? Sim, bem mais. Sofreu mudanças bem consideráveis. Não, mas sim, bem mais aconchegante, não ficou.
E o que você deseja, assim? Tipo assim, vendo esse negócio da Urach, como impactou o lugar, como tá movimentando, o que é que você deseja, assim? Desejo que continue cada vez mais. Que a gente cada vez mais, evoluindo cada vez mais. Que a gente tenha sempre esse ambiente para a gente poder participar com os vizinhos, com os amigos. Perguntei ao Ferreira, antes de terminarmos a conversa, onde ele via o Super Urach daqui a alguns anos. Como você vê o Super Urach no futuro? Seria realmente um hipermercado Urach? Vai ser, se Deus quiser. Vai ser muito mais com hiper. Mas daqui a uns anos, se Deus quiser, a gente quer fazer até aumentar, fazer um atacadão, fazer uma coisa. E não só esse, né? Se Deus quiser que se espalhe. Espalhar para Viamão, para Porto Alegre, para todos os lugares. Apesar de se sentir muito grato, Ferreira também se sente humano. E como todo ser humano... Eu errei, tô errando até hoje. A gente vai ficar velho e vamos errar. E é verdade. E o pior de tudo que é. E a gente vai errar, infelizmente é assim. A gente vai errando, só que a gente erra pra tentar acertar. Só que a gente não pode persistir naquele erro. Nunca a gente pode persistir na mesma coisa, né? Então a gente errou, vamos tentar melhorar. E mesmo assim a gente vai errar de novo. Alguns meses depois da minha visita, o negócio que naquele momento até parecia ir bem, apesar de tímido, não resistiu a tanta burocracia. E fechou. Estou fechando o Super Urach. O sonho acabou. O Super Urach está fechando as portas. Um dos pontos turísticos que mais movimentou a economia e o PIB do sul do Brasil está com os dias contados. Aqui no Super Urach você encontra linguiça apimentada, mas é só pra mulher tarada. O fenômeno das redes sociais teve o seu fim decretado pela eterno vice-miss Bumbum do Brasil depois de fazer história. Comunicado importante. Estou fechando o Super Urach até o dia 30 desse mês de setembro, então está tudo em liquidação. Corre lá, aproveita as promoções. Tá tudo praticamente a preço de custo. Estou vendendo também os caixas, gôndolas, freezer, todo o maquinário. Você que tem supermercado e quer pegar tudo que eu tenho lá em promoção, aproveita, avisa pro teu amigo, pra tua amiga aí. Corre lá no Super Urach pra comprar tudo. Tô vendendo tudo. O meteoro Super Urach passou. E aí, meus caros ouvintes, eu posso afirmar. Só quem viveu sabe. Bom, agora você conhece a Andressa Urach. E já ouvimos muitos lados bem críticos sobre essa personagem tão real. Mas um dos motivos que faz a Urach bombar nas redes até hoje é, definitivamente, o seu carisma e a quantidade de fãs que esse carisma nato faz ela ter. E, para entender esse mundo dos brasileiros que adoram a Andressa, eu chamei duas pessoas. Primeiro, a Kendall, pessoa que administra o perfil Imola Urach no Instagram, que é o acervo mais popular da Andressa nas redes e o nosso apoiador do podcast. Oiê, eu sou a Kendall, sou a dona do perfil Imola Urach. Quando a Kendall começou a trabalhar com esse imaginário da Urach nas redes, começou a acompanhar o dia a dia dela e se interessar muito pela Andressa, ver uma parceira ali. Entendi que esse é o sentimento que a eterna vice-miss Bumbum deixa com quem gosta dela. Eu sempre fui ligada às polêmicas, sempre tive bastante interesse em saber sobre a vida da Andressa. Desde a época da Fazenda, quando ela lançou o livro, eu comprei. Então eu sempre tive um certo interesse nela. E quando eu comecei a produzir memes sobre ela e me aprofundar mais ainda aos conteúdos, eu peguei uma admiração bem maior pela Andressa. Então, depois que eu comecei a consumir os conteúdos dela, além da versão Imola, isso me deu uma admiração maior por ela. Andressa, no coração de Kendall, que aqui representa milhares de fãs, tem o seu lugar. Um lugar bem especial. E por quê? Principalmente porque ela é uma das subcelebridades que, desde quando se propôs a entrar na mídia, ela nunca mais saiu. Lógico que teve fases que ela resolveu se reservar mais, não expor tanto, mas a partir do momento que ela resolveu voltar para a mídia,
ela voltou com tudo. Todo mundo já se sentiu um pouco Imola, né? Em algumas situações. E todo mundo já se sentiu um pouco Andressa em outras situações. Então, o legado dela é muito, muito forte. É algo muito a mais que só memes e os conteúdos que ela cria. A Andressa sempre também apoiou a comunidade LGBT. Eu, como uma mulher trans, sempre senti esse apoio dela. Ela sempre deixou bem explícito, né, o que ela pensa sobre a gente, o carinho que ela tem sobre a gente. Mesmo na época evangélica dela, tem vídeos dela sempre defendendo a gente, sempre falando pro próximo amar a comunidade como a si mesma. Então, ela deixa um legado muito forte. Também chamei o Paulo Veloso, um querido que se tornou mais do que um entrevistado. Se tornou um friend. Por quê? Porque ele abriu o jogo comigo. E, assim como muita gente nas redes, ele se denomina um uraquiano, daqueles bem raiz. E me ajudou nas nossas conversas a lembrar de coisas da trajetória dela que vieram para este podcast. Mas enfim, sou o Paulo, tenho 35 anos, sou advogado, sou daqui de São Paulo e sou uraquiano, né? Acompanho aí a Uraki, nossa diva Uraki, desde 2012, eu acho, mais ou menos aí. Então tô sempre sempre olhando qual que é o próximo passo dela. Paulo, que é advogado e tem postura de advogado, gosta, mas também critica muito a Uraki. De um lado, diferente da Kendall, mas um pouco mais maduro e complementar, ele diz que o que chama a atenção nela são suas próprias armadilhas, ou os clickbaits, quando você faz algo polêmico para gerar o principal alimento da Andressa Uraki. Repercussão. Porque eu acho que a gente também tem um pouco dessa fixação em histórias e entender quais são as consequências e putz, né, o que vai vir a partir daí, né? Isso pra mim é um bait muito grande, eu acho que as pessoas ficam muito ligadas também por conta disso. Paulo não considera que isso seja o seu fator principal de interesse, mas ele também tem certeza que muita gente acompanha a Andressa, mesmo sem gostar muito dela, porque entende que ela, como ninguém, em algum momento vai cair. É um pouco uma questão da visão um pouco moralista também, né? De uma questão assim, putz, eu tô esperando pra ver até onde ela vai, o que ela vai colher com isso, sabe? O que ela tá plantando, o que ela tá colhendo, aquelas coisas de ditado bem de reunião de família, sabe? Então eu acho que tem um pouco dessa questão do espetáculo público, da exposição. Eu acho que isso são coisas que eu fico pensando muito com relação, inclusive, a pessoas que produzem conteúdo adulto, de certa forma, que é uma exposição muito grande que tá todo mundo ali meio que, sei lá, enxergando todos os passos. Mas, em toda queda, a Uraki ressurge, mais forte, mais inovadora do que nunca. Mas, e essa série? O que falta nela para ela ficar completa? Depois de tudo isso, os acadêmicos, as análises psicológicas, as teorias sobre os algoritmos, a cobertura da mídia, os arquivos resgatados, os áudios de bastidor e até as críticas mais duras, parecia que só faltava uma peça para fechar o quebra-cabeça. Faltava ela, faltava ouvir da própria boca da Andressa o que ela pensa de tudo isso, de si mesma, da fé, dos escândalos, da mídia, do julgamento, da fama, da família. O criador encontra a personagem principal. Mas o roteiro já estava escrito, a série toda montada, e eu tentei de tudo para falar com a Uraki antes da gente fechar os episódios. Eu me expus na TV. Participei dos canais mais bombados do YouTube. Tudo isso para ver se conseguiria falar com ela, com a Andressa. Nos últimos meses, eu me coloquei em evidência.
E, no final, todo o meu esforço valeu a pena. Foi só depois de mais de um ano em silêncio que a Andressa me respondeu. A resposta foi marcante demais para ser verdade. Um convite, um encontro. Um local, a casa do Zurak. E uma promessa de que ela estava pronta para falar sobre tudo. Tudo mesmo. No próximo episódio, você vai ouvir a Andressa Urach, por Andressa Urach. Sem filtro, sem corte, sobre tudo que falamos nessa série e muito mais. No último episódio de Urach, Fama, Fé e Fúria... Com licença. Olá. Olá, meus queridos. Como é que vocês estão? Você? Tudo bem? Sim, cara, essa daí principalmente quando bebe. Meu Deus do céu, essa daí dá um sermão em todo mundo. Consegue dar sermão até em quem, tipo, tem bandido pra tu ter noção. Sério, essa daí é desenrolada, pô. Mas, assim, eu conto tudo que pra ela, literalmente tudo. Ela me conta tudo também, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Na Dia TV, pra uma gravação do De Frente com a Blogueirinha. Legal. Direção e narração. Eu mesmo, Ramon Raquel. O roteiro desse episódio é meu, Ramon Raquel, e do Caio Santos, que também fez a edição de som e masterização. A coordenação criativa foi da Clara Marinho. Pesquisa e tratamento de conteúdo foram realizados pelos XX e a Luísa Machado, que também fez o tratamento final de roteiro. Trilha sonora original do Café e minha, Ramon Raquel. Design e arte, Maria Fernanda. As narrações adicionais deste podcast são feitas pela Helena Marques e o Alex Alves, que trouxe o Baú Explica como nosso apoiador e distribuidor oficial no YouTube. Este episódio usou áudios de UOL, SBT, Rede TV, Globo, G1, TV Cultura, do acervo Imola Urach no Instagram e dos canais Baú Explica, Diva Depressão, Felquinhas e do Mundo do Vitor Brandão.